Começou a gravar aí, queridos? Tranquilo? Começou assim, pastor. Maravilha. Shalom, querido, seja bem-vindo a mais um dia que, em nome de Jesus Cristo, vamos ter agora, nesse momento. Desejo que Deus abençoe, que possa falar com você, que possa ter uma palavra rema para falar com a sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos diante do Senhor, diante do trono da Tua graça, agora, Senhor Deus, para pedir, Senhor Deus, nessa terça-feira, no dia 6 de setembro, que o Senhor venha falar com cada filho Teu, com cada coração, Senhor Deus, o que o Senhor deseja falar. Revela a Tua vontade, revela o Teu Santo Espírito, que o Senhor possa, Senhor Deus, de fato, liberar sobre o coração de cada filho teu, Senhor Deus, de acordo, Senhor Deus, com a necessidade, de acordo com o pedido de cada pessoa que está aqui nesse grupo, que vai assistir essa live. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço a tua presença, eu peço o teu Santo Espírito, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abra, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, para que, de fato, possamos entender, Senhor Deus, e compreender a tua palavra, compreender as tuas escrituras. É em nome de Jesus, Pai. Humildemente nós pedimos, porque a tua palavra diz que sem mim nada podemos fazer. Sem ti nós não podemos fazer nada. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Na semana passada, deixa eu até colocar aqui. Na semana passada, os pastores trouxeram uma ministração a respeito da tribo. Nessa semana, nós estamos começando a respeito, então, do mês. Vamos estudar a respeito do mês de Elul. E tá aí. Tá aparecendo na tela de vocês, tranquilo? Vamos lá. Maravilha, obrigado. Obrigado pelo retorno, amados. Vamos lá. Então, nós estamos no mês de Elul, queridos. Um dos meses do calendário bíblico mais importantes, mais interessante, inclusive, onde a Bíblia Sagrada diz que, de acordo com a tradição rabínica, de acordo com a tradição hebraica, a tradição de Sião, é um mês onde o rei está no campo, então o rei está mais propício, mais acessível para ouvir nossas orações. E Elul é um mês também que nós estamos se aproximando de Yom Kippur, das grandes festas de não só Yom Kippur, mas como também a festa dos tabernáculos. Então, é um mês maravilhoso, assim como Yom Teruah, que também é a festa das trombetas. É uma festa onde, de acordo com muitos teólogos, é onde Jesus Cristo vai vir buscar o seu povo. Então, vamos lá, meus amados. Pense como um hebreu. A sua mente, querido, ela é um dom de Deus. E muitos cristãos, naturalmente, eles acabam entendendo, interpretando, infelizmente, que você deve jogar fora a sua mente para você ser mais espiritual, para você ser mais, para você entender as coisas do reino espiritual. Contudo, Deus quer que você submeta a sua mente ao Espírito Santo para que ela seja renovada e você passe a pensar como ele pensa. É interessante que quando nós vamos na Bíblia, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Olha só, queridos, transformai-vos. Mude de forma, se adeque, mude a aparência de Cristo foi mudada e resplandecer com um brilho divino sobre o monte da transfiguração. Também é mais um significado desse texto, dessa palavra, mas pela renovação. A renovação significa restauração, renovação, uma completa mudança para melhor. Então, você deve mudar a sua mente para você poder experimentar o poder, os desígnios, a vontade de Deus Todo-Poderoso.
Vamos continuar. A mentalidade. O que é mentalidade, pastor Marcelo? É um conjunto, uma estrutura fixa de pensamentos e crenças que dirigem o seu modo de agir e de pensar. A mentalidade, nós temos aqui a mentalidade bárbara. Quantos aqui não experimentaram essa mentalidade bárbara? Que seu pai falava uma vez, a segunda vez era cinta no lombo, né? Quantas pessoas não experimentaram essa mentalidade, né? E, na verdade, mas a mentalidade bárbara aqui, para quem já assistiu, talvez, naquela série Vikings do Netflix, é, é uma história, naturalmente, de como o Império Romano ele foi caindo nos arrabaldes através da conquista bárbara. E eles eram cruciais, eles realmente eram um povo extremamente violento. E quando eles entravam dentro de um território, eles acabavam matando e fazendo tremendo um genocídio naquelas cidades que eles adentravam. E isso, logicamente, gerou um princípio que era o medo. Eles comandavam aqueles territórios através do medo. Nós temos a mentalidade grega. A mentalidade grega é o orgulho. Por que o orgulho? Porque eles, através da dialética, eles ficam discutindo um determinado assunto. Inclusive, Platão, ele fala sobre o mundo das ideias, onde eles ficam tentando gerar respostas para os conflitos da humanidade através da filosofia. Então, é algo muito longe, distante, é algo que você não consegue tocar. E finalmente, nós temos a mentalidade hebraica, ou a mentalidade bíblica, onde o princípio básico é a Bíblia, é a Torá. Tanto que o apóstolo Edri falou uma coisa muito interessante, que nós temos muitos problemas com a igreja, naturalmente, igreja na época primitiva, na época inicial, na época do primeiro século, ela experimentou vários problemas naquela época, mas você pode perceber que a igreja, quando você vai estudar o livro dos Hebreus, não tem tanta recomendação do apóstolo Paulo, como você percebe na igreja aos Coríntios, que tinha várias inclinações carnais, porque era uma igreja gentílica, era uma igreja que veio muitas pessoas que não conheciam a Torá e que, portanto, não tinham o princípio bíblico inserido dentro dos seus corações. E, naturalmente, a igreja de Corinto, ela precisou ser muito corrigida e ser muito direcionada, o que não aconteceu, por exemplo, com a igreja aos Hebreus. A igreja dos Hebreus, você pode perceber que o apóstolo Paulo aconselha para eles terem mais fé, para eles terem mais emuná, para eles crerem mais em Deus. Então, existe uma diferença bastante grande quando você percebe que um povo tem uma mentalidade fundamentada, na mentalidade de Sião, na Bíblia Sagrada. Nós temos, então, que o evangelho da salvação e o evangelho do reino. O que nós encontramos hoje, muitas vezes, amados? No nosso contexto diário, nosso contexto atual. Nós encontramos, muitas vezes, o evangelho da salvação, onde você faz uma guerra, você luta com todas as suas forças para você conseguir a salvação. Mas aqui é uma continuação, a proposta do apostólico e profético é que você continue batalhando para que você possa reinar, para que você possa governar, para que você possa instituir governo, para que você possa conquistar território. É por isso que o evangelho do reino, ele é uma extensão do evangelho da salvação. A salvação, então, é o fundamento, é a porta de entrada no reino de Deus. Mas o reino tem um rei, o reino tem um governo, tem as leis próprias que adorar, tem provisão específica para você, o reino tem território específico, o reino tem uma cultura, tem uma forma, tem uma mentalidade, o reino tem maturidade, porque quem é rei, ele não é menino, conforme Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e seguintes. Tá bom? Vamos desmistificar. Eu sei que tem várias pessoas que talvez, muitas vezes, estejam entrando aqui pela primeira vez ou
estejam conhecendo o que é tempo, o que é estação. Por que nós estudamos os tempos e estações? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 14, declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, os dias e os anos. Vejam, queridos, ora, aqui no hebraico, é o significado dessa palavra luzes ou luminares, o que inclui as constelações, o sol e a lua. Shamaim, no hebraico, que significa essa palavra céus, o firmamento do céu, o que inclui o primeiro, esse céu planetário que nós estamos do nosso planeta Terra, né? E o segundo céu, que é o céu do cosmos, o céu dos planetas. Estrelas, o Sol e a Lua, eles são marcadores naturais criados por Deus para essa função de sinalizar, de determinar, de estabelecer os tempos determinados de Deus, os dias e os anos para a humanidade. Por isso que você pode perceber na Bíblia Sagrada que Deus vinha visitar o homem na viração do dia, ou seja, a viração é um momento, é uma marcação de tempo que se inicia um novo dia. E Deus, logicamente, ia visitar Adão nas primícias do novo dia. Moed significa um tempo determinado, especificado, encontro agendado pelo próprio Deus com a humanidade. E por isso que não é uma festa de judeu. As festas bíblicas, inclusive, Deus determinou, assim como os tempos, as estações celestiais, Deus determinou quando ainda não tinha, não as festas bíblicas ele determinou depois quando tinha o povo já hebreu, quando já tinha Israel, mas os tempos determinados por Deus, ele determinou ainda quando não tinha nem o ser humano, Jesus não tinha, e Deus não tinha feito Adão não Bom era, dia, Davi! não era vivo, ou não, o melhor, Adão não tinha sido constituído, não tinha sido criado, não tinha sido estabelecido ainda quando Deus criou os tempos determinados. E os tempos determinados... Bom dia! Obrigado, queridos. Se puderem manter o microfone mudo, fico agradecido, queridos. Então, por gentileza, obrigado. Amados. Então, os tempos determinados foram criados por Deus antes mesmo da existência do ser humano, antes mesmo da existência de Adão. Então, por isso que são encontros agendados pelo próprio Deus com a humanidade, com os filhos dele. Aí nós temos os ciclos, nós temos os ciclos de Deus. O que são os ciclos de Deus? São os ciclos, são as festas bíblicas que estão determinadas lá em Levíticos, no capítulo 23. Depois nós temos os ciclos mensais, que são as tribos, as instruções específicas de cada tribo, muito especificamente. Nesse mês, que inclusive foi ministrado pelos pastores semana passada, nós temos a unção da tribo de Gade, que é nesse mês de Elul, conforme Números 2 e Números capítulo 10. Nós temos também os ciclos semanais, simbolizados pelos 7 espíritos de Deus, ou seja, Deus tem um espírito para ativar na sua vida todo dia, e conforme está escrito em Isaías capítulo 11, Apocalipse capítulo 1, e aqui nós começamos no domingo, o Espírito do Senhor, ou seja, o Shamash, o servo, o segunda-feira, o Espírito de sabedoria, terça-feira, o Espírito de entendimento, que é hoje, que Deus te deu, o Espírito esteja ativado na sua vida, o Espírito de entendimento para que você possa entender e saber o que você deve fazer nesse dia. Amanhã, o Espírito de conselho, na quarta-feira, quinta-feira, o Espírito de fortaleza, sexta-feira, o Espírito de conhecimento do Senhor, e finalmente, no sábado, o Espírito do Senhor. Nós temos o ciclo de 7 anos, que é o Shemitah, composto pelo Shemitah, que também existe, você pode crescer através da libertação do governo, da espiritualidade, das finanças, você pode crescer nessas 3 dimensões. Inclusive o profeta Digão, o profeta Rodrigo Aldeia da Bola de Neve, ele tem uns 2 livros a respeito do Shemitah, que é muito interessante, que mostra que é exatamente o ano que nós estamos vivendo, que mostra o que acontece no mundo espiritual no ano de Shemitah e o que você deve fazer para você acessar as bênçãos específicas do Shemitah. Mas, normalmente, as pessoas
que estão obedecendo a palavra de Deus, que estão alinhadas com Cristo, que nesses últimos 6 anos plantaram e semearam misericórdia, perdão, que semearam tzedaká, ajuda aos pobres, órfãos, viúvas, necessitados, estrangeiros. Essas pessoas colhem agora nesse Shemitah, eles colhem, e aí eles acabam crescendo em governo, espiritualidade e finanças. Por isso que você percebe que nesse ano cresce na Bolsa de Valores, existe uma mudança de território, mudança de governo, em vários lugares do mundo. Inclusive, você pode perceber isso nitidamente, por exemplo, na Ucrânia, com a invasão da Rússia. Nós temos também aqui o ciclo de 50 anos, o ano do jubileu, que em nome de Jesus Cristo nós vamos entrar no jubileu da nossa nação brasileira amanhã, que é um ano de libertação e restituição, ou seja, é um tempo propício para Deus restituir tudo que foi roubado, tudo que foi retirado, não só teu, mas da tua descendência, dos seus ancestrais, da sua família, durante todos esses anos. É um ano também de libertação, onde os escravos eram libertos. Vamos lá. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 a 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que o rio significa zoe no grego, que translúcido como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês. E as folhas dessa árvore elas servem para cura, elas servem para terapia no grego das nações. Quer dizer, étnos no grego. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Já não haverá noite, nem necessitarão deles ou eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o sol, ou melhor, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 a 5. Agora veja, a palavra folha, querido, aqui nesse texto bíblico, ela significa fulon, do original, mesmo que fule, quer dizer, significa tribo. Ou seja, no Novo Testamento, todas as pessoas que descendem, elas descendem naturalmente de um dos 12 filhos do patriarca Jacó, que era uma nação, um povo. Agora, se a gente voltar e olhar pela perspectiva dessas folhas que significam tribo, quer dizer que as folhas ou as tribos da árvore da vida, elas servem para a cura das nações. Aqui nós temos, naturalmente, a ordem da marcha dos acampamentos das tribos de Israel. Com certeza o apóstolo Éder já trabalhou bastante com vocês isso. Aqui, logicamente, primeiro ia a Arca de Deus, né, ia na frente, depois as tribos de Judá, Issacar e Zebulon, depois iam os Gersonitas e Merari, que levavam a estrutura, a cobertura do tabernáculo, ou o mobiliário do tabernáculo, depois ia as tribos Ruben, Simeão e Gade. Nós estamos exatamente aqui na tribo de Gade. Depois uns levitas que eram os coatitas, que eles também carregavam essa estrutura ou a mobília do tabernáculo, e finalmente Efraim, Manassés, Benjamim e as tribos da retaguarda, que era Dan, Asher e Naphtali. E nós estamos exatamente aqui nessas 3 tribos, Gade, Ruben e Simeão, que era o exército de Ruben, que ficava ao lado do tabernáculo. O calendário civil gregoriano ele te conecta ao mundo secular, mas o calendário bíblico ele te conecta com o reino. Os ensinamentos sobre os meios judaicos eles podem ser novidade para nós os cristãos, mas porque a igreja, infelizmente, ela abandonou as suas raízes hebraicas e bíblicas. Porém, para os judeus de qualquer denominação judaica é algo bem comum, é algo natural. Nós estamos de acordo com o calendário bíblico aqui em Elul, queridos. Exatamente aqui. Aqui é a festa de Yom Teruah, que nós estamos se aproximando. Vamos lá. As estações, nós temos aqui as estações durante o ciclo bíblico anual, que são compostas de cada 3 meses. Cada estação é composta de 3 meses. E cada mês tem uma tribo que a representa, conforme está escrito em Números capítulo 2, versículo 1. Aqui nós estamos, naturalmente,
na tribo de Ruben, Simeão e Gade, nessa face do tabernáculo. No hebraico, as expressões frutas de verão, quatis, e fim são muito similares, resultando num jogo de palavras, conforme nós vemos isso em Amós, no capítulo 8, versículo 1 a 3. O fim do verão também resulta no fim de um ciclo de uma estação. Talvez por isso o Shemitah sempre se finda com o verão, iniciando um novo ciclo. Ou seja, o Shemitah desse ano vai se findar quando começar a festa de trombetas, que é no primeiro dia de Rei. Nessa estação, nós temos a junção de três tribos, que é Ruben, Simeão e Gade. Gade, logicamente, a última tribo dessa estação do verão. A tribo de Gade, ou, na verdade, esse mês de Elul é o mês do arrependimento, é o mês da misericórdia, é o mês que, de acordo com a mentalidade bíblica de Sião, hebraica, é o mês que o povo se preparava para Yom Kippur. Eles começavam a se arrepender para que entrar no novo ano zerado, no caso, no novo ano civil hebraico. É um mês que o rei está no campo. É um mês que você tem a maior acessibilidade a Deus, que onde Deus está mais próximo de você. É o mês para consertar o que foi quebrado. É a figura do ministério terrestre de Jesus. Você pode perceber que Jesus teve várias aldeias, a Bíblia é muito clara disso, em São Lucas, em São Marcos, São Mateus, onde descreve que Jesus teve várias aldeias curando todos os enfermos, todos os oprimidos. Jesus consertava o problema não somente físico, mas espiritual daquelas pessoas. E é o mês para você tocar o shofar e despertar o seu espírito para o alto. É legal, queridos, por isso que todo hebreu, a mentalidade hebraica, eles pegam o shofar e tocam aproximadamente 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para despertar o espírito deles. E, logicamente, eles começam, então, a Selihot, que é uma pauta de arrependimento que eles fazem diariamente para poder se arrepender e tirar, logicamente, essa carga de pecados que ainda, muitas vezes, está vigente no mundo espiritual. É um tempo de refúgio no tempo, simbolizado pela cidade de refúgio. A cidade de refúgio, no Antigo Testamento, era uma cidade onde qualquer pessoa que cometesse um crime de forma culposa, não dolosa, culposa, ele se escondia nessa cidade de refúgio até ser julgado, até ter o seu julgamento executado. E, logicamente, para que o vingador do sangue não, ou para que a família daquela pessoa que foi prejudicada não vingasse tentando matar aquela pessoa. Por isso que eles ficavam naquelas cidades de refúgio. Então, esse mês de Elul é um tempo para você se refugiar no tempo, no mundo espiritual. Ele também significa, esse acróstico, Elul é um acróstico que significa Elul, Ani, Ledodi, Vedodi, Li, conforme está escrito em Cantares, capítulo 6, versículo 3, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O toque é a insígnia desse mês, nós vamos estudar isso na próxima semana, por vários pastores. A insígnia é Iode. O trono iníquo também, nós vamos estudar daqui a 2 semanas, se Deus quiser, é Mercúrio, o trono das finanças, que age nas finanças, que tem, por sinal, por debaixo dele um principado chamado Mamon. A cor e a pedra é opala de fogo. Veja, aqui do lado direito, nesse mês de Elul, essa pedra aqui. Isso, ou jaspe ametita, mas a maior parte dos teólogos eles chegam à conclusão, inclusive dos rabinos, que de fato é a pedra que simboliza o mês de Elul, que simboliza a tribo de Gade, é essa pedra aqui, opala de fogo, uma pedra muito linda, por sinal. O rei, vamos lá então, queridos. No mês de Elul, o rei está no campo. Então, é um mês para consertar o que foi quebrado. Como falei anteriormente, a figura do ministério terrestre de Cristo na terra, pois o rei Jesus Cristo esteve 33 anos no campo dessa terra, curando todos os doentes, libertando os oprimidos do diabo e fazendo as maravilhas, representando Deus Todo-Poderoso. Em Shemote, no capítulo 3, versículos 7 a 8,
A Bíblia diz assim, diz o Senhor, certamente eu tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão padecendo. Por esse motivo, eu desci. Veja, veja que palavra interessante. Eu desci, Deus desce da eternidade a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manda leite e mel. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também contemplo a opressão com que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Então veja que o Deus Israel, ele começou a ouvir a medida de essa medida de oração, de intercessão, essa medida do clamor do povo de Israel que estava sofrendo com o jugo egípcio, e ele então, quando enche essa medida, ele resolve descer à terra para ajudar o seu povo Israel. Ele vem ao campo, ele vem tabernacular para ver o que estava acontecendo com aquele povo que estava sofrendo tanto na mão dos egípcios. O rei está no campo. Vejamos alguns exemplos bíblicos, além desse que eu mencionei, onde o rei vai no campo para poder conversar com o povo. Alguns exemplos bíblicos disso estão em 2 Crônicas, capítulo 19, que é sobre o rei Josafá. O rei Josafá, no versículo 4, a Bíblia diz que então Josafá ficou morando em Jerusalém, tornou a sair entre o povo de Berseba até a região da montanhosa de Efraim e os trouxe de volta ao Senhor, e o Deus dos seus pais. O rei, então, ele desceu o campo aqui, queridos, para fazer com que o povo voltasse, tornasse o coração de volta para Deus, para que houvesse a restauração do povo de Israel com o seu Deus. Outro rei que saiu ao campo é o rei Melquisedeque. Isso está escrito em Gênesis, no capítulo 14. Melquisedeque, ele deu pão e vinho a Abraão e abençoou, dizendo, bendito é Abraão por Deus, e bendito é o Deus que entregou seus inimigos nas suas mãos. Quando Abraão estava cansado da batalha, o rei Melquisedeque, ele veio ao campo para fortalecê-lo, para revigorá-lo, para abençoá-lo. Ele abençoou Abraão. E Deus, nesse momento, nesse mês, está descendo para revigorar as suas forças, para te abençoar, para te ajudar. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, conforme está escrito em João 1, versículo 14. Jesus, ele veio nessa terra tabernacular conosco, aqui entre nós. O rei está também no seu campo de batalha, conforme está escrito em 2 Crônicas 32, versículo 8. Vamos ao texto bíblico, amados. Segunda Crônicas 32, versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Glória a Deus por isso. Então Deus está no campo, no seu campo de batalha, para ajudar você a guerrear as suas guerras. É um refúgio no tempo, como eu tinha comentado agora há pouco, que esse é o mês para você encontrar o seu lugar na hora do arraial, ou seja, nessa altura do ano, muitas pessoas naturalmente acabam perdendo a sua janela de oportunidade para encontrar o seu lugar no tempo e espaço, e acabam, infelizmente, perambulando sozinhas em seu próprio campo. Mas o Eterno trouxe você para uma janela de oportunidade. E muitas vezes a desconfiança, infelizmente, a falta de emuná, a falta de fé, impediu essa conexão com a oportunidade. Não perca o seu momento, querido. As mensagens de Deus sinalizam e orientam você
para as estações à frente. Há um processo de bênção para você receber no tempo. Então, você deve ver, alcançar e desfrutar das bênçãos que Deus tem reservado para esse ciclo, para a sua vida. É um tempo de você reconectar com a sua janela de oportunidade. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora, que com certeza perderam oportunidades grandíssimas, porque não sabiam, porque não souberam entender, discernir, não tiveram um olho clínico, espiritual, cirúrgico, para perceber que Deus estava abrindo uma oportunidade para você. Mas esse é o momento de você resgatar essa oportunidade, de você ativar essa oportunidade na sua vida novamente. Pela falta de fé, como eu falei agora há pouco, emuná, a localização espiritual da bênção não se conectou com a pessoa, que parece não ser capaz de reconectar novamente com as bênçãos. Então, a pessoa, veja bem, aqui está a bênção, tá? Um simbolismo no mundo espiritual, aqui está a bênção. E aqui está você. Quando você se localiza, quando você se conecta com a bênção, você automaticamente acaba entrando, se posicionando e sincronizando no tempo de Deus, no tempo apostólico, no tempo profético da sua vida. Quando você entra e sincroniza com o tempo de Deus, você acaba recebendo as bênçãos que Deus tem para você. Agora, se você sai do sincronismo, por isso que você conhecer o tempo no mundo espiritual é muito importante, o tempo de Deus para a sua vida, porque se você não se conectar com o tempo de Deus, você acaba perdendo a oportunidade, o time de você entrar no negócio, o time de você entrar no relacionamento, o time de você entrar até mesmo ativando o seu ministério. Existe uma conexão da tribo de Issacar, que é uma tribo que sabia os tempos e estações, que era capaz de interceder e não somente interceder, mas eles sabiam os tempos e estações, o tempo certo para guerrear, inclusive. Parte da unção de Issacar é ser capaz de interceder pelas pessoas e levá-las através desses ciclos de bênção e tirá-los para fora da dor e do trauma. Ou seja, Issacar ele tinha uma união, ele tinha uma aliança com o Gade. E, através dessa conexão, que é uma das conexões entre Lula e Arca, os tribos de Gad e Issacar, você consegue, através dessa conexão, tirar pessoas para fora da dor e do trauma e posicioná-las em Deus. Se alguém não está experimentando a bênção em alguma área da vida, é porque ficou, infelizmente, preso no seu processo ou na sua posição no tempo, conforme o apóstolo Chuck Pierce, ele ministra isso, ele fala muito isso, para que realmente muitas pessoas, elas ficam perambulando porque, infelizmente, elas ficaram presas em algum tempo, no espaço-tempo da vida delas, e é por isso que elas acabam não recebendo as bênçãos de Deus. Elul também é uma dimensão do arrependimento, porque é o tempo de você trazer, conectar e ativar na sua vida, e é também simbolizado no mundo espiritual como uma ponte, uma estrada para a dimensão do perdão. Acesso, e você acessa isso pelo novo e pelo vivo caminho. E somente você consegue acessar através do sangue de Jesus Cristo. Opa, perdão. Em Elul, o importante é o que você está fazendo por todos os portões que estavam abertos para você e você não entrou. Olha quantos portões no mundo espiritual que você pode acessar através do sangue de Jesus Cristo. Tem o rabino Shlomo Carlebach, que ele fala isso. Mas vamos usar a Bíblia Sagrada em João capítulo 14, versículo 6. Vamos lá, queridos. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que interessante, querido. Ninguém, nenhuma pessoa, vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus Cristo
é o único caminho para você acessar ao Pai e, naturalmente, para acessar as bênçãos de Deus. E aqui em Elul, você pode acessar os portões do mundo espiritual, conforme tem um profeta chamado James Nesbitt, que inclusive ele faz muitas pinturas proféticas, e que ele viu no mundo espiritual é esse tipo de portão, um desses portões é esse tipo de portão, e aqui você pode ver um relógio, quer dizer, é um tempo de Deus para você acessar esses portões. O portão da justiça para quem foi injustiçado, o portão da misericórdia, o portão da luz, o portão da bênção, o portão da alegria, o portão do esplendor, o portão do bom conselho. Quantas pessoas estão, na verdade, perdidas na vida porque não tiveram mentoria, porque não tiveram um pai espiritual, porque não tiveram bons conselhos. O portão do mérito, o portão da prosperidade, o portão da cura completa. Esses dias eu estava ministrando na nossa igreja, teve uma pessoa que me chamou muita atenção, que ela falou assim, ela tinha uma enfermidade, uma determinada enfermidade, e ela tinha uma enfermidade no seu braço, e ela falou assim para Jesus: puxa, Jesus, não precisa o Senhor, ela orando, né? Não precisa o Senhor me curar completamente, só alivia a minha dor. Então tem gente que, em vez de pedir para Deus curá-la completamente, restaurá-la completamente, se contenta com as migalhas do que Deus pode dar para ela. É o portão do arrependimento. Existe uma necessidade para você poder romper na sua vida espiritual, que você se arrependa dos seus pecados, para você, de fato, poder acessar a misericórdia, graça e luz do Deus Todo-Poderoso. O portão do amor, o portão da pureza, da salvação, da expiação, o portão do bom coração, o portão do perdão. Inclusive, é interessante que a Bíblia diz que Esaú, ele chorou, mas ele não conseguiu encontrar, encontrar essa dimensão do arrependimento, queridos. Que mesmo com lágrimas, está escrito isso, salvo engano, em Hebreus, ele tentou, mas ele não conseguiu acessar essa dimensão no mundo espiritual. O portão da consolação, o portão da ajuda, o portão da retidão, o portão da paz. A gente vê muitas famílias nessa geração com umas aflitas, mas não somente aflitas, mas também ansiosas, de uma forma profunda. A paz nós só conseguimos acessar pelo sangue de Jesus Cristo. Nessa dimensão de paz, conseguimos acessá-la através de Cristo, através de Jesus. E esse é um tempo de luta, também é um tempo para você entrar nesse portão, portão da paz para a sua vida, entrar nessa dimensão. Inclusive, tem muitas pessoas com síndrome que a gente percebe, a gente brinca aqui em casa com a síndrome da perna irrequieta, que a pessoa fica mexendo no seu corpo, ela não consegue ficar em paz, não consegue ficar parada, ela não consegue se estabelecer com tranquilidade, ela não consegue ter paz nem para pensar. Até para ouvir a voz de Deus, você precisa ter paz, querido. Para ouvir a voz de Deus, a tua alma precisa ter paz, para você poder perceber o que Deus está falando com você. O portão da vida, o portão do alívio, o portão da saúde, o portão da libertação, o portão da bondade, o portão da graça, o portão do amparo, o portão da liberdade e do regozijo e da elevação em Deus. Elul também é um tempo do fim das guerras. Naturalmente, eu tenho certeza que aqui estamos ouvindo vários intercessores, e a intercessão é um projeto que ela tem início, mas ela também tem fim com uma gestação. Você gera aquele projeto no mundo espiritual. E aí chega uma hora que você está gerando, mas para você ter a resposta no mundo espiritual. Não é para você ficar eternamente orando por um problema. Nós não queremos permanecer numa intercessão pela mesma coisa a vida toda. E os intercessores, eles intermediam naturalmente com Deus e depois contra o diabo na brecha. Você não quer lidar com o diabo todos os dias da sua vida, né? Você quer passar por esse processo, vencer, e em seguida descansar. Tem que ter um tempo, você tem que acessar esse tempo de descanso, por isso que também é um tempo de refúgio no tempo. Porque, na verdade, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estão lutando, estão batalhando há bastante tempo, mas tem que ter um momento onde você precisa descansar dessas lutas, dessas guerras, porque, logicamente, senão tua alma fica cansada, esgotada, ferida. Se você passou por algum sofrimento, dor ou trauma, a forma como você processa a bênção não será a mesma maneira que alguém que não experimentou esse sofrimento. Então, você deve processar, digerir, superar a sua perda através dos ciclos, querido. Então, comemorar o Rosh Hashanah, deixou o cabeça do mês, as primícias de cada mês, de acordo com Chuck Pierce.
O apóstolo Chuck Pierce, ele faz com que você se aproprie das bênçãos de cada mês e que resulta em mitigar, minimizar, neutralizar, superar a dor ou a perda ou trauma da sua vida. E daí a relevância de você naturalmente comemorar as primícias do tempo para você não ficar paralisado no tempo. Para você, se lembra que lá atrás eu falei, agora há pouco, que muitas pessoas ficam paralisadas no tempo, presos no trauma, naquela perda. Então, para você vencer isso, é você, a cada mês, você comemorar o Rosh Chodesh, você comemorar as primícias de cada mês, para você conseguir se apropriar da bênção de cada mês, para você conseguir se apropriar do que Deus tem no tempo profético e apostólico para e muito especialmente nesse tempo do mês de Elul. Neemias 6, capítulo 15, ele mostra que ele começou em 3 de Ave, e o fim da reconstrução dos muros em Jerusalém, ele acabou em 25 de Elul, ou seja, ele acabou a reconstrução dos muros de Jerusalém num tempo recorde de 52 dias. Então, é um tempo também, Elul é um tempo também para você remir, para haver uma remissão, para você haver um encurtamento do tempo dos projetos de Deus na sua vida. Que você, em nome de Jesus Cristo, possa alcançar essa remissão em Deus, em Cristo Jesus. Finalmente, eu quero orar com você nesse momento, para que Deus possa falar com você, para que essa palavra de fato possa ser perene, ser profundo no seu coração. Senhor Deus e Pai, nós sabemos que tem várias pessoas que estão aqui me assistindo, Senhor Deus, que estão me ouvindo nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, eu venho diante do Senhor pedir para que o Senhor abra os portões da justiça, misericórdia, da luz, da bênção, da alegria, do esplendor, do bom conselho, do mérito, da prosperidade, da cura completa, do arrependimento, do amor, da pureza, da salvação. Que o Senhor abra os portais da expiação, Senhor Deus, do bom coração, do perdão, da consolação, da ajuda, da retidão, da paz, da vida, do alívio, da saúde, da libertação, da bondade, da graça, do amparo, da liberdade, do regozijo, da elevação em Cristo. Senhor Deus, que os teus filhos, Senhor Deus, que têm necessidades, agora, Senhor Deus, possam, Senhor Deus, acessar pela fé em Cristo Jesus esses portais do mundo espiritual e que possam receber em tempo oportuno, em tempo presente, nesse mês de Elul, Senhor Deus, nesse mês que o Senhor está, Senhor Deus, mais presente, mais acessível, Senhor Deus, que o Senhor abra o seu coração para estar com o seu povo. Eu peço, Senhor Deus, que os teus filhos consigam alcançar fé para eles acessarem, em nome de Jesus Cristo, esses portais do mundo espiritual e que Elul seja um tempo diferente, que Elul seja um tempo, Senhor Deus, onde teus filhos sejam posicionados em Deus, em Cristo, que sejam sincronizados, Senhor Deus, com a fé, com a esperança, sejam sincronizados no seu tempo profético, no seu tempo apostólico, sejam sincronizados com as promessas, sejam sincronizados com as bênçãos que o Senhor tem para revelar, para estabelecer na vida de cada um deles. E, Senhor Deus, que os teus filhos que estão paralisados nos tempos, Senhor Deus, seja por sepultura, seja por pecado, que haja arrependimento para que nada possa impedir, para que nenhuma legalidade do inferno impeça os teus filhos de acessarem as bênçãos que o Senhor tem para cada um deles. Pelo poder que há no sangue de Jesus e pelo poder que há no nome de Jesus, eu peço isso. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, querido. Espero que tenha sido bênção para você, que Deus tenha falado com o seu coração, com a sua vida. E, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade, o privilégio, nosso querido Pai Espiritual, Apóstolo Éder Gregório, de ter nos dado esse privilégio de poder ministrar o seu coração nessa manhã. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Amém.